Vamos! Graça e paz, queridos, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Continua aí, Dodô. Eu esqueci o resto. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te louvo. Te agradeço, Pai, por estarmos na tua casa. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos abrir os nossos lábios e te louvar, e te engrandecer e perceber. E através dessa percepção, o Senhor direcionar uma certeza em nossos corações que a tua presença ela é real. Que a tua presença ela forja em nós uma convicção, um pleno conhecimento da tua vontade, que libera a condição de boa, perfeita e agradável. E assim, Pai, caminhamos em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar a Rebeca. Cadê a Rebeca? Não está aqui? Está contando dinheiro? Então depois a gente ora por ela, que eu ia chamar ela e o Marcos para estar orando pelo parto dela, porque Manuela está no forninho e nós só vamos ratificar as orações feitas, amém? E nós, como igreja, a igreja da internet, a igreja que se encontra nesse lugar, só vamos ratificar aquilo que já foi orado, porque ela já está a ponto assim de tocar assim, ó, blim, está na hora. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não é? A gente que já teve neném sabe como é que é essa coisa do esperar. E até através da gestação, principalmente nós, mulheres e companheiros, a gente entra na marra a condição de aprender a esperar. E Deus vai falando, não é mesmo? E como Deus vai falando, é interessante que o pastor começou a falar aqui sobre a minha pregação. Eu já fiquei ali, Jesus, muito obrigada por ele estar roubando a minha palavra. Mas a palavra ela não é roubada, ela é compartilhada. Por quê? Porque o Espírito Santo ele sempre vai manifestar através de uma observação. Aquilo que o pastor falou sobre o texto de Mateus, de Jesus ele chamando a atenção das pessoas. Observai os pássaros. Olha os lírios. Olha o que está ao seu redor. E ele, através dessas condições, através da nossa vida cotidiana, o Espírito Santo ele tem a capacitação de te ensinar e de me ensinar. E é interessante que ao longo desse tempo, Deus ele tem eu ia até escrever guardado, mas uma palavra que eu gosto muito, e alguns irmãos sabem que eu gosto muito da palavra conservado. E no livro de Judas, ali no finalzinho, fala de nós estarmos conservados no amor de Deus. E o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, está nessa conserva. Quem já abriu lata de azeitona aí? É difícil, né? Tu fica ali, dá aquele clect. Mas ela está ali conservada num líquidozinho, eu não sei, é uma água com algumas essências, com alguma coisa ali. Para quê? Para que ela não se estrague. E a importância minha e sua de conservar a palavra, sabe para quê? Para que ela não se perca. Para que ela não se estrague e você não perca essa palavra. E a palavra que Deus, Espírito de Deus, tem batido na mesma tecla para mim. Eu vou estar compartilhando com vocês e eu creio que já é uma palavra conhecida, que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com o quê? Com mais firmeza. Obrigada, querido. Deus abençoe ricamente. Por
Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. O quê? As verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Fala para você mesmo: Senhor, eu me apego com mais firmeza às verdades ouvidas, para que eu jamais me desvie. Fala com vontade, em nome de Jesus. Por que eu falei essa frase? Por que eu falei esse versículo? Isso fala, queridos, de perseverança. Nos dias que estamos vivendo, nos desafios diários que eu e você passamos, eu e você precisamos cada dia mais estarmos fincados, conservados, nessa condição chamada perseverança. E é interessante que eu ouvi esses dias que perseverar, e eu vou repetir isso algumas vezes, perseverar é manter a sua posição em avanço. Eu vou repetir, perseverar é manter a sua posição em avanço. Quando eu persevero, eu estou parado? Não, eu e você decidimos manter a posição, o alvo, o foco em quê? Em avançar. Avançar em quê? Naquilo que Deus já falou para você. Avançar em quê? Naquilo que Ele está construindo na tua vida. Avançar em quê? Em se reunir para receber força de Deus para continuar avançando. Por que estamos aqui? Numa quinta-feira à noite. Você poderia estar maratonando Netflix, mas você vive pela carne? Não, eu e você podemos decidir viver sendo guiados pelo Espírito. Aleluia. E queridos, eu acredito que assim como comigo, acontece com vocês. A correria do dia a dia faz com que a gente não enxergue, com que a gente não pare. Por exemplo, vai ter dias hoje você não me responda, que talvez muitos aqui nem na Bíblia pegou. Ou pegou na Bíblia, mas não orou. Ou confessou a palavra, mas não se entregou a ela. Eu não falo isso para te condenar, mas simplesmente para estimular a mim e a você de que esses desafios surgem para quê? Para que nós não perseveremos. Por isso, eu e você precisamos o quê? Manter a nossa posição em avanço. E aí, de repente, você não orou, você não ficou disponível para receber a palavra, até mesmo, queridos, para estar perceptível da presença de Deus. Mas o Senhor, Ele não deixa de estar conosco, amém? Por mais que eu e você tenhamos momentos de distrações, tenhamos momentos de correria, tenhamos acontecido situações nobres, que você tem seus compromissos, sim ou não? Só que a condição de você perseverar, que é avançar em uma posição no Senhor, está disponível para você e para mim. E é nesse lugar, apesar de tudo que vemos e percebemos de forma natural, o próprio Senhor vai nos instruir, Ele vai nos exortar ou nos consolar, usando aquela situação, aquele desafio que apareceu, aquela afronta, aquele desaforo. E o Senhor, Ele fala conosco até nesses momentos. E aí, eu vou entrar no assunto do navio, que o pastor já começou falando. Eu fiquei olhando para a cara dele, graças a Deus, o Espírito Santo falou com ele e falou comigo também. É interessante que eu peguei o Uber esses dias, e o menino estava falando para mim, pois é, a senhora viu o negócio do navio, né? Que situação. Eu tinha visto por alto, a Amanda me mostrou depois.
E o rapaz falou no Uber uma frase que aquilo mexeu comigo. Ele falou assim: a senhora já parou para ver que tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro? O garoto estava chateado. Eu fiquei pensando logo no pessoal que ficou preso na ponte. Nossa, que agonia, não é? Que loucura. E quando ele falou essa frase, a frase que veio para mim foi a seguinte: eu não sei se você já falou, mas eu já disse. Que é a seguinte: tem coisas que só acontecem comigo. Sim ou não? Eu não sei se você já disse, eu já falei. Algum momento da vida, eu e você já falamos isso, né? E é um sentimento de autocomiseração, de toda aquela encheção de saco, aquela chatice, aquela coisa que vem sobre a nossa alma e tenta vir, e tenta ficar, e tenta assolar. E nós simplesmente saímos da perseverança, que é o quê? Manter a posição em avanço. E aí o menino falando do navio e tal. Eu particularmente vi rapidamente. E depois a Amanda me mostrou o vídeo. Eu não sei quem viu. Todo mundo viu o vídeo do navio batendo na ponte? Viu, tio? Viu? Tá ligado? Cara, o navio vindo, o garoto dirigindo o carro. Pensa, Tiago, você ali. Cara, é o quê? Assustador. Assustador. Horrível. E naquela hora ali, quando eu vi aquilo, eu falei: Jesus, eu nem sei o que ia ser de mim. Cara, eu fiquei pensando nos irmãos moravianos. Eu não sei se eu já contei essa história, que é uma história que mexe comigo. Os irmãos moravianos, que foram aqueles que influenciaram a conversão do pastor John Wesley. E que eles viraram para John Wesley e falaram assim: irmão Wesley, você tem certeza da salvação? Irmão, se eu estou passando naquele lugar ali, ia ter que aparecer um moraviano e falar assim: pastor Adriana, você tem certeza da salvação? Por quê? Porque eu, de repente, olhei para aquilo que estava fora. E é assustador, sim ou não? Só que, queridos, nesse momento, o menino falando ali no Uber, vindo aquela pergunta de que tem coisas que só acontecem comigo. A gente conversando sobre a questão do navio vindo na direção à ponte. A Amanda já tinha me mostrado o vídeo. A pergunta que veio no meu coração, e eu escrevi num pedaço de papel, porque eu ando com um monte de pedaço de papel perto de mim, e depois eu vou enfiando tudo dentro da Bíblia, amém? Para não perder. A pergunta que o Espírito Santo fez para mim foi o seguinte: o que está vindo grande contra você? Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que está vindo grande contra você? O que está te afrontando que você está ficando assustado? Fala, resume. Pastora, você falou muitas palavras. O que está te afrontando que é enorme? O que está te assustando? O que está vindo? Cara, isso é muito louco. Porque é interessante que aquele vídeo colocou esse assustar perto de mim. Eu não sei como é que foi a tua reação na hora. Eu fiquei ultramente assustada. E fiquei, realmente, essa pergunta veio para mim. O que vem de tão grande diante de você que te assusta? E sabe que o Espírito Santo fala:
Porque quando você ora em línguas, quando você tem comunhão com a palavra, querido, eu vou falar para você da minha experiência. Quando eu e você decidimos orar em línguas, ter comunhão com a palavra, ter comunhão uns com os outros, estarmos aqui atentos aos ensinamentos, às verdades ouvidas, você pode ter certeza que Deus vai falar ao teu coração. E sabe o que ele me respondeu logo depois dessa pergunta? Vós corrias bem. Está na Bíblia, vamos abrir? Gálatas capítulo 5. Diante dessa frase, o que está vindo grande contra você? O Espírito Santo mesmo me respondeu com um versículo. Por quê? Porque a influência do Espírito Santo é trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Agora, ele não vai te trazer à memória o episódio de ontem da série da Netflix que você começou a ver. Porque ele pode até usar aquilo para te ensinar, mas aquilo ali não é a verdade. Eu estou fazendo uma analogia, ok? Porque Jesus usava tudo para alcançar. E é interessante que Gálatas, capítulo 5, versículo 7, diz assim: vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Uma das características que é não perseverar. Porque, como eu disse para você, perseverar é manter a sua posição em avanço. A pergunta é: você diante do navio enorme que está vindo contra o caminho que você está passando, meu irmão, ou você corre ou você trava. É claro que no vídeo ali você viu que o garoto provavelmente, o que ele fez, Tiago? Ele deu uma acelerada. Então, meu irmão, corre! Não precisa ser de pavor, mas é o quê? De você perseverar, de você manter a sua posição de acelerar. Só que se eu e você não decidirmos correr, querido, a gente vai parar, a gente vai travar, e aquilo que vem grande, o que vai acontecer? Vai nos atingir. Por isso a gente precisa considerar a palavra. Abraão, quando estava para oferecer Isaac, o texto em Hebreus diz que ele, quando estava para oferecer Isaac, ele estava para matar Isaac em sacrifício ao Senhor, em obediência ao Senhor. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. O que Abraão estava aprendendo com aquilo? Ele olhou para trás, mas ele não ficou uma estátua de sal. Ele olhou para trás, ele simplesmente olhou tudo aquilo que Deus construiu na vida dele, através de promessas, através de palavras, através do avançar que ele recebeu no Senhor, até chegar aquele momento. E ele falou: cara, Deus não é doido, ele vai ressuscitar Isaac. Por isso que eu estou aqui, porque Deus não muda. Deus não muda. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não muda. Então, queridos, perseverar é o quê? Manter a sua posição em avanço. E a posição é de acelerar. Está vindo o navio? Está vindo aquilo que quer te afrontar? Está vindo aquilo, meu irmão? Corre! Suelen, corre! Ana Kathleen, corre! Não para, não trava. Por quê? Porque perseverar é manter a sua posição em avanço. Irmão, eu escrevi aqui no meu notebook umas 5 vezes. Para quê? Para eu sempre me lembrar que perseverar é manter a sua posição em avanço. E essa posição é acelera.
vós correis bem. Continue, avance, acelere. Acelere aonde? No que diz a palavra de Deus ao seu respeito. Acelere aonde? Na posição que Deus te deu de filho de Deus. Acelere aonde? Em reconhecer quem habita em você. De que eu e você, além de filhos, eu e você somos casa de Deus. Como é que é isso? A palavra diz que eu sou filho e ao mesmo tempo eu sou casa. E a palavra confirma isso que diz. Eu estou continuando em Hebreus 3. Vamos voltar. Hebreus 3, versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, ele está falando de um contexto. Em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas o versículo 6 é glorioso, que diz: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, querido, eu e você somos casas de Deus, filhos de Deus, casas de Deus, firmes no Senhor, guardados firmes no Senhor, sim. Ou seja, há uma condição. Por isso que eu e você precisamos de perseverar. Precisamos o quê? Manter o quê? A nossa posição em avanço, em nome de Jesus. Fala para você: eu mantenho a minha posição em avanço. Eu mantenho a minha posição em avanço. Isso é perseverar. Vem a afronta, vem aquilo que está vindo assim, que você, gente, eu não estou acreditando nisso. Quem já falou isso? Eu. Mas você mantém a sua posição em avanço. E queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque o propósito de nós sermos igreja é isso. Eu estar aqui, liberar uma palavra que você vai estar executando e decidindo colocar à prática, como eu já falei várias vezes aqui, ali fora. Quando você chegar na sua casa, quando você abrir o Zap, quando você ouvir aquela frase que você não queria ouvir, ou quando você ouvir aquilo que você queria ouvir, você vai filtrar o que Deus está querendo naquela situação. E o propósito de nós sermos igreja, de nós estarmos aqui perseverando juntos, está em Hebreus, capítulo 13. Eu amo esse trecho. Para mim, é o resumo da vida cristã. 13, versículo 18 em diante. Hebreus 13, a partir do 18. Por que a gente precisa perseverar? Por que eu tenho que estimular você? Por que a gente precisa cada vez mais vivenciar essa realidade? Para quê? Para que nós, na prática, nós oremos uns com os outros. O versículo está dizendo: orai por nós. Ou seja, eu oro por você e você ora por mim. Amém? Pois estamos persuadidos de termos uma boa consciência. Fala para você: eu tenho uma boa consciência. Desejando em todas as coisas viver condignamente ou com dignidade. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz,
que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vai fazer o que conosco, irmãos? Vai nos aperfeiçoar em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todo sempre. Amém. E queridos, o versículo 22 diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ou seja, eu poderia continuar a falar aqui a noite toda, sim ou não? Sim, mas ia ter gente que quer falar assim, pastora? Por favor, né? Resume. Resumidamente, pastora. Mas, querido, esse texto do versículo 22, que foi essa palavra que eu liberei para vocês de perseverança, que é, na verdade, eu e você mantermos a nossa posição em avanço. O texto diz que é uma palavra de exortação. Quando a gente fala a palavra de exortação, às vezes a pessoa vai entender assim, poxa, é uma palavra que está brigando, né? Não dá uma impressão assim, não, o pastor está exortando as ovelhas. É o quê? Está metendo, né? Vai, irmão, se situa, toma jeito. Sim ou não? Sim. O Júnior, eu gosto do Júnior que ele responde com vontade. E aí, a King James, eu acho interessante que essa minha Bíblia aqui diz que a presente palavra de exortação, ela precisa ser suportada. Mas na King James fala que essa palavra de exortação, na verdade, ela é uma mensagem de encorajamento. Ou seja, quando alguém está aqui, ou quando alguém está conversando com você sobre a palavra de Deus, ele não está simplesmente falando algo para te ofender, para você se situar, para você tomar jeito, para você perseverar na marra. Não, queridos, a nossa funcionabilidade, a função de nós estarmos vivendo como igreja, é eu e você liberarmos uns para os outros uma palavra de encorajamento. Por isso eu e você, quinta-feira à noite, estamos aqui perseverando no Senhor. Tem irmãos que estão com sintomas e nós já liberamos uma palavra de saúde plena. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. Nós decidimos viver isso. Então, queridos, a mensagem para mim e para você de perseverança é uma mensagem de encorajamento. Pode vir o que quiser vir querer colidir no caminho da nossa vida, mas eu e você vamos correr, nós vamos avançar, nós vamos perseverar. Por quê? Porque a palavra de encorajamento, a palavra já mesmo diz, é uma palavra de coragem e aceleração. Coragem e aceleração. Coragem e aceleração. Aquilo que tenta te travar. E aí você vai pensar aí dentro de você. E aí você vai questionar até você. Senhor, o que tem me parado? Senhor, o que eu estou permitindo me travar? Senhor, o que está acontecendo que eu não estou avançando? E essa noite, queridos, é uma noite de perseverança. É uma noite de eu e você sermos estimulados a manter a nossa posição em avançar. A posição em avanço habita dentro de você, porque você é a casa favorita de Deus. E por isso eu e você estamos aqui. Nós não devemos achar que nós temos que estar do jeito que nós estamos. Porque a palavra do Senhor para mim e para você é: persevere, 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 persevere. Vamos nos colocar de pé. É uma palavra breve. Eu estava meditando sobre isso, anotei até no meu outro caderno, para sempre esse caderno, que é o meu caderno que eu trago para o culto.
Por quê? Porque vai ter dia, querido, que você vai precisar ser estimulado. Vai ter dia que vai vir um troço que você não sabe nem por que está querendo te parar, mas bate um desânimo, sim ou não? Isso é obra do diabo. Jesus mesmo disse, eu até marquei aqui, para não esquecer, você não precisa abrir, que ele mesmo disse, deixa eu botar meu óculos, eu não enxergo. Não peço que tire-os do mundo, e sim que os guardes do mal. Irmãos, o mundo a gente está inserido nele. Nós não pertencemos a ele. Mas essa contaminação, essa corrupção mundana tenta nos tocar. Mas a oração de Jesus para nós foi que o Senhor os guarde do mal. Eu declaro sobre você, você é guardado de todo mal. Eu sou guardado de todo mal, porque essa foi a oração que Jesus fez para mim e para você. E ele mesmo disse, eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Queridos, você e eu fomos separados para Deus. Mediante a fé, você é separado para Deus. Tudo aquilo que tenta afrontar você, todo navio errante que tenta cruzar o teu caminho, te assustando. A palavra para mim e para você é: corre, corre, acelera, persevera, mantenha a sua posição em avanço. A palavra para mim e para você nessa noite é: acelera, tenha coragem, avance na posição a qual o Senhor te deu, a qual o Senhor me deu, porque o maior habita em nós. Nós temos o maior que habita em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, Pai, eu declaro sobre cada irmão nessa hora, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão aqui, uma unção de perseverança, uma unção de coragem, ou uma aceleração de propósito, uma aceleração daquilo que o Senhor já liberou, e que eles possam pisar mesmo no acelerador do Espírito Santo, porque é a vontade de Deus. E nada vai nos parar. Queridos, essa realidade, ela está disponível para nós, e nós recebemos essa noite. E eu declaro, cada vez mais, você percebendo isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, chamar a Rebeca e o Marcos aqui na frente. Marcos vem também. Manuela vem na frente. Manuela vem na frente.